esse ano, por exemplo. Mas já tivemos isso com Bruno Henrique, com Keno, jogadores que só maturaram para ser bons jogadores com 27. Agora, você vê, na temporada passada, na qual o Flamengo foi melhor até do que nessa, né? Assim que termina o jogo contra o Liverpool, o Jesus dá uma entrevista dizendo que queria um elenco maior. E o Flamengo seguiu a toada do Jesus, investir para reforçar o seu elenco. Trouxe a revelação do campeonato, o Michael pagando uma bala, trouxe o Pedro, trouxe o Thiago Maia. O Flamengo fez grandes contratações. Parece que o Mister é muito bom treinador. Mas para contratação não parece muito assertivo, não. É? Aparentemente, sim. Ó, Mari... O quê? Gerson, ele não quis. Ele não quis, o Gerson? Não quis. Como não quis? Tô te dizendo. Ah, tá, ele não queria quando falou. Ele não queria trazer o Gerson. Tá. Aí eu, não queria. Não. Ele quis Michael, não deu certo. Ele quis Pedro Rocha, não deu certo. Ele quis o Léo Pereira, não deu certo. Ele não quis. Verdade. Então, e lá no Benfica ele formou o time. Você acha que o clube contratou melhor que o Jesus? Acho que o clube fez avaliações melhores que o Jesus nesse caso. E lá no Benfica, aparentemente, teve problemas, contratou todo mundo, mas Então, Mister treina, que está treinando muito bem, mas a contratação deixa para avaliações um pouco mais. Dá palpite, todo mundo pode errar, não tem nenhum problema, claro, só estou dizendo. Claro. Eu não sabia dessa do Gerson, Mas era um pedido, Losetti, quando acaba o jogo... O Marinho também não foi dele. Foi a avaliação do clube, né? Setor de inteligência e não queria. Ele também não queria? Não queria. Faz o seguinte, então, para contratar, quem o Jesus não quer, você traz. Pronto, fechou. Pergunta para ele. Então, quem que você não quer? Aí você traz. Gerson, Marinho... Não, pode ser coincidência, né? Pode ser coincidência. Estou dizendo que isso realmente aconteceu, mas tudo bem, acontece. Acontece, todo mundo pode ter avaliações, mas... Nesse caso, por isso estou dizendo, ninguém é assertivo 100%, 90%. Ultimamente, o Flamengo é mais assertivo do que está errado. Ninguém tem 90%, 80%. Sem dúvida. Agora tem que ter filosofia, que é o que você falou. Desculpa, não vi. O maior erro é você montar time exclusivamente em cima de treinador. O Atlético Mineiro vai ter um pouco de dificuldade para achar um cara que encaixe direitinho tudo que o Sampaoli estava pensando, ou pelo menos ajustar os jogadores, um pouco a ideia do Sampaoli e um pouco as ideias dele, porque o time foi montado pelo Sampaoli. É um erro dos clubes. Você precisa ter o seu elenco, reforçar cada ano, ter uma filosofia original do clube. Todo mundo sabe como o torcedor do Flamengo quer que o time jogue. Quer que seja um time dominante, que tenha a bola, que ataque o tempo inteiro, que jogue no campo do adversário. Você tendo filosofia, você vai encaixando os jogadores a essa filosofia e reforçando a cada ano. Agora, montar em cima de treinador não dá, ainda mais no futebol brasileiro, demitindo do jeito que a gente demite. E com os treinadores saindo também como eles saem, né? Especialmente os estrangeiros. Sampaoli, Jesus. Fala, Losetti. Essa é a questão. Eu até entendo que quando acabou o jogo do Liverpool e o Jesus disse que queria um elenco maior, eu acho que a busca era por um elenco mais equilibrado, Rizek, porque pensa no time do Flamengo. Você olha o time titular do Flamengo, ele é obviamente o melhor do país. São todos jogadores de altíssimo nível, todos convocáveis para quaisquer seleções dos seus países. E aí era muito complicado você ter um time com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha e os reservas serem em sua maioria da base, porque você... distanciaria muito o nível do teu time titular para o teu time reserva. Eu concordo com o Jesus que o Flamengo precisava sim ter reservas mais experientes, mais de acordo com a ambição, com a situação financeira do momento. O que não pode acontecer é fechar o olho, fechar a porta para quem é garoto só porque, por um pensamento até preconceituoso de que quem é da base não tem condição de disputar. É preciso olhar, é preciso ter uma avaliação. Ficou, na minha visão, comprovado ao longo da temporada que se você tem o Natan, você não precisava contratar 2 zagueiros, Gustavo Henrique e Léo Pereira, talvez um dos 2. Mas essa avaliação tinha que ter sido feita antes, não dava, talvez não tinha amostragem suficiente ainda para a gente falar isso, não precisa contratar 2 porque o Natan dá conta do recado. Então a coisa vai num processo de evolução. Agora o Flamengo montando esse time A, esse time principal, titular do jeito que é muito complicado ter reservas majoritariamente da base, porque eu acho que distancia demais o nível de experiência, o nível técnico, o nível de decisão de jogo, ainda mais no calendário brasileiro, né, amigos? Que em 2021 vai ser pior do que 2020, principalmente para os times que estão começando o estadual
com todo mundo, força máxima. E eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com o Tite sobre por que a temporada seguinte ao Mundial foi tão abaixo no Corinthians. E ele entendeu que o grande erro que ele cometeu à época foi deitar no berço esplêndido da conquista. Somos campeões do mundo, somos os melhores, não tem concorrência no elenco, todo mundo ali está muito bem estabelecido. Foi a avaliação que ele e o clube havia feito à época, e ele achou que faltou trazer jogadores para ter até uma competição interna no elenco. O Flamengo pensou diferente nesse ano. Ao fazer as contratações, ele também promoveu uma concorrência interna. O Thiago Maia, por exemplo, disputou posição e ganhou, antes de se machucar, a posição. O Flamengo promoveu disputas ao trazer esses jogadores. E é isso que fala o Marcos Braz hoje em entrevista ao GE, inclusive. Ele dá uma entrevista hoje ao GE que ele fala que é preciso, ele usa um termo, oxigenar o elenco. É importante oxigenar. A minha interpretação das palavras dele é que, olha lá, ganhará novas peças para elevar a concorrência. O mesmo raciocínio que o Flamengo teve na temporada passada, ainda que os reservas não tenham conseguido esse objetivo, muitos deles, né, de oxigenar, de dar uma concorrência, o Flamengo parte para a mesma linha na temporada que começa hoje para o clube. Fala, Losetti. Não, eu ia falar rapidamente sobre... essa era a minha preocupação de alguns, principalmente dos jogadores mais experientes do Flamengo lá no final de 2019, que houvesse essa concorrência. E pega o exemplo do Gabigol, cara. O final de temporada, final de campeonato dele é espetacular. Ele joga muito próximo do nível em que ele esteve em 2019 e foi difícil igualar por causa das lesões, da sequência de jogos. Mas será que ele teria tanta fome de voltar no final da temporada e fazer esse fim de campeonato que ele fez se o reserva não fosse o Pedro, que tivesse entrado? Foi convocado para a seleção, o Pedro. Muitas pessoas questionaram, qual dos dois tem que jogar? Os dois juntos? Um ou outro? E se for um ou outro, será que tem que ser o Pedro? Quer dizer, eu acho que essa competição fez sim muito bem para o elenco do Flamengo, especialmente nessa posição. O Flamengo nunca ficou sem gol na temporada. Tivesse ficado, em algum momento, teria perdido o campeonato. Eu só não acredito nisso, né? Acho bom competência, mas não acredito. Se não tivesse competência, ele não ia querer competição, ele não ia querer jogar. O Gabigol, com 23 anos, 24 anos, ídolo que ele se tornou no Flamengo, Flamengo em busca do título, e ele entraria no jogo mais ou menos porque não tem a quem substituir. Mas às vezes não é nem consciente, né? Quando você tem uma sombra atrás de você naturalmente acorda mais cedo, chega mais cedo, treina mais. Nesse momento, como o clube está buscando tudo, o único que ficou para buscar o título só no Brasileirão, perderam outro, foram eliminados das duas competições. Acho que é isso. Eu não acredito nisso. Eu acho bom e saudável ter a competitividade dentro do elenco, mas não acredito. Se não tivesse aqui, é a mesma coisa. Bom, se não tem um outro comentarista, Pet vai falar besteira o tempo todo no programa. Tem outro aí, produção? Tem um outro aí? Não, é só você hoje mesmo, Pet. Não, como aí? Você chama esses dois, porque eles sabem que estão entrando no lugar. Eu acho isso um pouco... Sabe, a gente leva isso muito no ar e dá-se a entender que o jogador precisa de uma coisa ou outra. Acho que profissional com vontade que tem no time para ganhar todos os jogos, no time da massa, grande time, conseguir o título, você não querer jogar, isso não acredito. Eu acho que é uma questão mais subconsciente. Acho a expressão só... Agora, no Campeonato Carioca, né, em termos regionais, é difícil apontar concorrente para o Flamengo. Você tem o Fluminense como um time que pode tentar fazer frente, disputou a última final com o Flamengo, venceu o jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, é um time de Libertadores. Vasco e Botafogo hoje tem uma outra realidade, né, que é pensar em Série B. Mas em termos nacionais, cara, a gente tem o Atlético Mineiro se reforçando, um Palmeiras que é super vitorioso na temporada também, e que tá no mercado atrás de reforços. O Palmeiras quer um 9 especial, um atacante especial, sondou a situação do Borré. Então a tendência é que a gente tenha clubes também se preparando para enfrentar o Flamengo de novo na temporada 2021. Mas claro, clubes já fizeram isso ano passado, porque viram um Flamengo absoluto no Sul-América. O Inter vai vir forte também na temporada. Vieram forte, todo mundo se preparou, mudou e está querendo fazer isso. Se vai conseguir ou não, é muito difícil de adivinhar, até o profético, né? Mas o que é mais importante? Uma competição, né? Uma liga competitiva,
onde você, de novo, pode dizer, não, o Flamengo vai ganhar tudo, o Palmeiras vai atropelar. Não. Está aqui Inter, está aqui Atlético melhorando, São Paulo melhorando. Estou vendo o Lugano dizendo que o São Paulo, vê o elenco São Paulo, sou inferior do Flamengo, que está tudo bem, não acreditava numa certa. Mas essa competitividade dá força ao Campeonato Brasileiro. O produto do Campeonato Brasileiro vai para cima, que é muito bom. Aí chama o quê? Chama a torcida nas televisões, infelizmente, nas televisões. Para visões nos bares, todo mundo está falando essas coisas e está querendo competir. Não, esse ano meu time vai. Não vai. Isso é muito bom para o produto que chama futebol brasileiro. O Brasileirão está crescendo porque os clubes entenderam que precisa melhorar constantemente se quiserem competir. E vocês acham que é um desafio, começa com você, Lino, para o Rogério Ceni, estudar um jeito de eventualmente usar Gabriel e Pedro na temporada, porque a gente está falando também de 2 atacantes que de forma legítima sonham com Copa do Mundo, meu amigo. Ele mostrou no final do Campeonato Brasileiro que pode pensar nisso e colocou isso em prática até. Mas o efeito prático é discutível e eu concordo com ele. O Rogério tem convencido a gente de uma série de coisas. Eu não imaginava Arão na zaga, Diego de volante, a formatação de time que ele fez. Surpreendeu a todos, né? Mas que avaliação a gente estaria fazendo do Flamengo agora se aquela bola do Internacional entra no final do jogo e não é impedimento, né? Que avaliação de mudanças o Flamengo teria que fazer? Não dá para analisar tudo em cima de vitória, derrota, conquista ou não. Acho que Pedro e Gabigol não funcionam porque as ideias do Rogério são outras, porque se o Pedro está ali, ele tira a velocidade, ele tira o espaço de arranque de Gabigol, de Bruno Henrique e do meio-campo do Flamengo. A presença do Pedro no time do Flamengo muda muita coisa. Não é uma questão de teimosia de treinador, é de ocupação de espaço. O Pedro tira a mobilidade dos outros jogadores de meio e de lado de campo. Você pode fazer um outro time, você pode pensar na variação, mas o Flamengo do Rogério não tem hoje, né, a figura do Pedro no time. Não tem como discutir isso. E nessa entrevista que o Braz deu ao GE. Globo, ele disse que ainda não avaliou jogadores que eventualmente o Flamengo queira negociar. O Flamengo projeta vender 100 milhões de reais em jogadores na temporada. E diz que desses que vendeu, né? Não, já incluindo os que vendeu. O Yuri César. Então teriam mais 90 milhões para vender. Já colocou 10 milhões no bolso. E que, obviamente, pelas dificuldades nesse ano de pandemia, de menos receita, obviamente um investimento menor do que aquele que foi feito na temporada passada, trazendo Pedro, Thiago Maia, Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla, um investimento menor, mas ainda assim, sendo o Flamengo, um investimento que será, em relação aos outros clubes, num patamar acima. E aí, Losetti, eu estava falando aqui do Pedro e do Gabriel, porque eu acho que é um dos desafios. Eu imagino que o Rogério, inquieto que é, ele deve estar estudando alguma forma de usar esses caras. Você acha que não, Pet? Eu não acho. Uma coisa que o Lino está falando, que deu a entender isso no final do campeonato, eu não vi isso. Que deu a entender que pode até pensar nisso. Eu acho que é pelo bom senso mesmo. Então, senso. eu não vi isso. Ele falou isso. Essa dica, esse movimento, eu não vi isso, né? Que pode acontecer. É uma pena, porque acho que a tentativa é muito válida. Você ganha oficialmente muito, então você ganha a possibilidade. Só que eu não vi isso, porque para você fazer isso, você tem que um pouco mexer na estrutura do time. Não é uma peça por outra. Sim. Então você tem que ter outra visão de futebol, de você mudar a tua estratégia, sua tática, sua configuração organizacional do teu time. Mas se a gente acha, como disse o Lino, uma bola podia ter mudado tudo, que o Flamengo, mesmo campeão, foi abaixo daquilo que podia, não é o momento até de pensar uma outra estratégia? Então, já que ele foi abaixo daquilo que a gente acha que ele podia? Claro que é momento. Só que eu não vi isso, só quero dizer que não vi isso que posso esperar do Rogério Ceni, essa tentativa. Eu não vi isso. Posso ter enganado. Só isso estou dizendo. Agora é válido e deve ser pensar muito, porque eu não vi nenhuma mudança da tática e da estratégia dentro de nenhum jogo. Ele não mudou nenhuma vez. Dentro dos jogos, né? Dentro dos jogos. Concordo. Durante os 90 minutos. Eu não vi isso. E ou você sempre era 6 para meia dúzia. Sai num lugar, um cara entra, outro cara mais fresco. Contra o Inter, talvez, tenha sido um jogo que ele tenha tentado mexer na estrutura, né?
Contra Inter, teve um Inter, mas totalmente... Com a mais e totalmente equivocado que deu certo. Sim. Você tira o lateral, coloca o Pedro e deixa o Everton Ribeiro no lateral. Depois corrigiu, tendo um Diego no jogo com cartão amarelo. Então, não vi essa modificação de que Gabigol vai pela direita, de que Everton Ribeiro entra no meio. Não vi nenhuma vez. Everton Ribeiro jogou no meio campo na seleção brasileira e foi melhor no jogo. Aqui não jogou nenhuma vez dentro do campo na meiuca. Sempre pelo lado direito, o tempo todo, ou na lateral. Eu não vi isso. Tomara que dá tempo de treinar. Tem pré-temporada agora, vai fazer pré-temporada. Para tentar e ver se tem como fazer algumas outras escalações. Fala, Lino. Posso propor uma outra coisa? E se você está com cabeça de Pedro agora, o que você pensa da sua vida, da sua carreira? Cara, eu sou uma variação. Eu sou uma opção de jogo no Flamengo. Eu sou um cara que vai entrar eventualmente, porque no esquema do Rogério ele não cabe, porque ele tira o espaço de arranque do Bruno Henrique, ele tira o espaço de arranque do Gabigol, ele mexe com toda a lógica do time do Flamengo. O Flamengo fica diferente com o Pedro dentro de campo. Pode ficar produtivo ainda e ser bom, mas é diferente, e não é o Flamengo do Rogério. Cara, eu acho que o Pedro deve estar repensando carreira e um monte de coisa na vida dele, na boa. Eu não sei o que passa pela cabeça do Pedro, mas acho uma ótima questão. Porque o que o Pedro vai pensar que ele está dizendo? Claro. Eu entro só se o Gabi joga mal. Claro. Não é isso? E isso pode até animar alguns clubes que têm o dinheiro a pensar nisso. Pedro, você quer ser reserva do Gabriel ou quer ser o titular do meu time aqui, visando até a uma convocação? Em termos de convocação até aqui, o Pedro tem 2 com o Tite. Uma quando ele jogava pelo Fluminense, não pôde atender porque se machucou. Outra pelo Flamengo, o Gabriel tem uma. E aí, Losetti? O primeiro que eu acho, Rizek, Pet, Lino, que o Flamengo do Rogério, essa coisa